Dicas para evitar multas no PGDAS, que é super importante vocês fazerem dentro do período. Calendário das obrigações fiscais, tá? Então mantenha o calendário super atualizado, faça uma compliance dentro da sua empresa. Compliance é de fato a gente seguir os prazos e os procedimentos, não só do fisco, mas também perante a sua empresa, sobre os processos dela. Revisão periódica, faça revisões do seu sistema, caso você utilize o seu sistema para fazer essa apuração do DAS. É super importante vocês reavaliarem os parâmetros, identificar a conformidade tributária, para que você não tenha erros de omissões e incorreções dentro desse PGDAS e você fuja das multas e das penalidades, tá? Utilizar adequado os programas geradores, utilize corretamente os programas geradores do Simples Nacional. A gente identificou que algumas atividades, elas têm atividades econômicas diferentes, então é super importante você entender onde está o anexo do seu cliente, se ele está enquadrado no fator R, porque se você não colocar as informações corretas lá na atividade econômica, o seu DAS estará de forma incorreta. Assim como acontece com as receitas monofásicas, assim como acontece com as receitas na substituição tributária. Então é super importante vocês entenderem quando acontece a antecipação tributária, quando acontece a substituição tributária, para que vocês façam a segregação das receitas de forma correta. Porque se a gente não utiliza o programa gerador do DAS de forma correta, ele não vai identificar o erro. Por quê? É uma obrigação acessória de autodeclaração, então a gente já tem que ter essa informação dentro dessa apuração do seu cliente. Monitoramento da receita, então monitore de perto as receitas do Simples Nacional. Isso por documentação complementar, né? Então, e tem que estar completa essa documentação para manter esses documentos de forma limpa, né? No sentido da gente fazer as apurações de forma correta. Se a gente está falando hoje de uma empresa que é uma empresa prestadora de serviço, identifique os documentos que comprovem essa receita bruta lá na legislação, lá na parte da gestão municipal, no site das emissões das notas fiscais, né? Então, não só pelo seu sistema contábil, mas você pode, de fato, lá na prefeitura, identificar quais foram as notas emitidas pelo seu cliente, identificar qual foi a receita, identificar se teve devolução de vendas, se teve vendas canceladas para reduzir essa receita bruta, tá? Atualizações da legislação, esteja ciente sobre as legislações. A gente comentou aqui já dentro desse curso o quanto é importante a gente entender as resoluções que vem tratando o Comitê Gestor do Simples Nacional, porque ela vem trazendo algumas alterações, algumas prorrogações, então isso também é importante para a gente conseguir trazer as atualizações, a compliance dentro dessa apuração do Simples, tá? Quando a gente fala sobre a DEFIS, é a definição e formas de acesso, né, que a gente precisa desenvolver na declaração de informações socioeconômicas e fiscais das empresas do Simples Nacional. A DEFIS não acontece de forma mensal, ela acontece de forma anual, porque ela vai transitar também na parte socioeconômica da empresa, ou seja, o sócio dessa empresa vai informar algumas informações de despesas, receitas e afins que está lá na sua declaração de imposto de renda. Então, veja, outra obrigação acessória vinculada ao sócio. Então, é super importante a gente fazer a DEFIS de forma correta para que a declaração de imposto de renda desse sócio seja também transmitida de forma correta. Ele é utilizado para prestar informações socioeconômicas e fiscais, proporcionando uma visão abrangente à situação da empresa. O acesso ao DEFIS é realizado também pelo portal do Simples Nacional, onde a empresa faz a transmissão das informações de forma simplificada, assim como a gente fez no PGDAS. O fisco também disponibiliza um manual da DEFIS, tá, que eu vou demonstrar para vocês logo em seguida, para que vocês consigam observar como o fisco pode trabalhar essa obrigação acessória. Eu não vou conseguir demonstrar para vocês de um cliente de fato, porque a gente ainda não tem as informações socioeconômicas desses clientes, porque ainda a gente está falando sobre um fechamento dessas informações para a gente entregar a DEFIS, tá? Os prazos de transmissão da DEFIS são estabelecidos pela Receita Federal e devem ser rigorosamente seguidos, tá? O documento deve ser transmitido até o último dia útil do mês de março do ano calendário subsequente ao data dos fatos geradores. Por quê? Ela coincide com a declaração de imposto de renda porque a gente tem informação dos sócios, tá? Então, por isso que é importante a gente validar esses prazos.
Os atrasos na transmissão podem resultar em multas, portanto é fundamental a gente cumprir os prazos estabelecidos. E quais são as multas aplicadas dentro da DEFIS? Multa fixa de R$ 500 por mês calendário ou fração, e o valor mínimo da multa é de R$ 50 por mês calendário. Então existe multa por falta de entrega da DEFIS, que é uma obrigação acessória que o ME e o EPP estão responsáveis pela entrega. O MEI não entra nessa composição, apenas o ME e o EPP. Tá? A multa é devida mesmo que a empresa não tenha faturamento no período, tá? Então, ou seja, as empresas sem movimento também precisam entregar a DEFIS, porque senão ela entra nessa composição dessa multa mínima de R$ 500. Tá? Redução de multa podem ser aplicadas caso a declaração seja entregue dentro do prazo fixado, dentro da intimação ou antes de qualquer tipo de procedimento de ofício, assim como acontece com o PGDAS, tá? Super importante vocês validarem essa obrigação acessória, porque ela tem a ver também com uma obrigação acessória da pessoa física do seu cliente, ou seja, do sócio do seu cliente. Tá? Então, a DEFIS é uma obrigação atrelada à declaração de imposto de renda. Eu vou demonstrar para vocês, assim que a gente fazer os questionamentos, o manual da DEFIS para que vocês consigam observar como o fisco trabalha essa emissão. E claro, quando vocês forem fazer a DEFIS, se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo, utilize desse manual e utilize do perguntas e respostas. Tenho certeza que o fisco vai trazer para vocês essas perguntas e esses questionamentos que são feitos, né? O fisco já respondeu e ele está disponível lá no portal do Simples e eu vou demonstrar para vocês onde vocês buscarem também, tá?